Usa o quadro, usa o quadro. Tô perturbando, não precisa não. Eu odeio usar o quadro, velho. Gente, minha letra... Eu fiquei todo texto assim, falei, porra, usar o quadro. Vai. Eu só queria caneta colorida, né? É, se tivesse caneta colorida, eu usava. Eu tenho outras cores também. Eu tenho azul, verde. Um tamanho de qualquer pessoa. Pronto, essa aí é a figura para explicar seleção de grupos, né? Dentro do grupo, certo? Quando indivíduos dentro de um grupo competem, a ideia é que os egoístas eles se saem melhor. Por quê? Porque eles não têm o custo de ser altruísta, certo? O custo do comportamento de ser altruísta, e eles ganham a influência do altruísta, né? Eles ganham o bem que o altruísta fala, o benefício, exatamente. Eles ganham o benefício dos altruístas. Só que, quando você tem uma população estruturada em grupos, certo? E existe competição entre os grupos, a gente pode observar que, dentro dos grupos, a quantidade de altruístas está diminuindo, tá vendo? As altruístas são os azuis. Mas os grupos com altruístas, eles aumentam mais, sacou? Então, eles têm uma maior produtividade. Os grupos de altruístas geram mais grupos e grupos maiores. Hã? Parece um paradoxo. Mas é porque o grupo com altruísta, ele tem uma maior produtividade porque o comportamento dos altruístas, ele contribui para todo o grupo. O comportamento do egoísta, ele só contribui para ele mesmo. Então ele só se beneficia. Imagine, por exemplo, que eu tenho um custo de 0,1 de fitness, eu diminuo em 10% minha produção de prole para ajudar os outros, certo? Aí, ele ganha 0,1, ele ganha 0,1, ele ganha 0,1, ele ganha 0,1. Então é como se fosse a multiplicação dos pães de Jesus Cristo, basicamente. Só que em comportamento, sacou? É. Só que em comportamento. Então a energia que eu gastaria para cuidar apenas de mim, eu cuido do outro. E aí vários são beneficiados desse comportamento. Mas dentro desse grupo, o seu comportamento tende a ser extinto pelos egoístas. Os egoístas têm que aceitar de superar. Dentro do grupo, sim. Mas Só que aí os grupos, eles não ficam, o grupo ele não fica sempre um grupo. Ele gera novos grupos. E aí como o número de altruístas está aumentando na população, a ideia é que quando você desmembra em novos grupos, a tendência é que haja mais grupos com mais altruístas. Entendeu? Pelo menos aí vai uma diferença minha do autor. Os autores que trabalham com modelagem matemática, uma premissa do modelo é que os grupos, eles, depois de crescerem, eles se baguncem na população e depois se reestruturam em novos grupos. O modelo matemático é assim. Mas o que a gente imagina teoricamente é que o grupo com altruístas, ele gera mais grupos. Imaginando, por exemplo, no caso das aranhas sociais, certo? O grupo, ele é estabelecido por uma teia, certo? E aí tem alguns indivíduos que são mais altruístas, outros que são menos, certo? E aí, se chover, por exemplo, e a teia estiver grande o suficiente, ela se parte em duas, sacou? Vai gerar dois novos grupos. E aí, na mixagem, pode ser que esse grupo daqui ele saia com mais altruístas do que esse. E aí esse daqui, ele vai gerar mais grupos do que esse daqui geraria, porque ele tem mais egoístas. eles não vão bagunçar. Pensando em não bagunçar. Bagunçar é só no modelo matemático. Ficou claro? Agora, o que é naquela figura ali a seleção de parentes? Ou não tem seleção de parentes naquela figura? Seleção de parentes seria se, no caso, os indivíduos estão ficando próximos porque eles estão compartilhando o ninho da mãe, por exemplo. Aí seria a seleção de parentes. E para ele ajudar, ele recebe em troca aquele fato de você ser meu parente. Então, isso. Mas aí no modelo de seleção de grupo isso se perde porque entra como seleção de nível de grupo. Existe, eu tenho um grupo. No meu grupo tem altruístas e tem egoístas. Os egoístas no grupo superam os altruístas. Dentro do grupo. Dentro do grupo, em número. Como é que esse grupo pode ter uma maior quantidade de altruístas? Não vai ter, né? Vai ter sempre uma maior quantidade de egoístas. Não, depende de como o grupo começou. Se o grupo começou com mais grupos, né? você tem que comparar entre grupos. Porque, por exemplo, compare aqueles dois grupos ali, o segundo e o terceiro de baixo, certo? O segundo, ele começou com 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Tá 50%, 50%, certo? E aí, quando ele cresceu, a gente ficou com 1, 2, 3, 4, 5, mas a gente teve um maior número de egoístas. Os egoístas se reproduziram mais, certo? No segundo grupo, a gente só tem 2 altruístas. O fitness dos altruístas ali é 2,5. Os egoístas. O fitness do egoísta ali é 2,5. Perceba, a gente tinha 2 egoístas que geraram 5, certo? Os altruístas, eles têm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E eles geraram 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. O fitness altruísta
foi mais baixo, foi menos 1,4. O fitness do egoísta foi muito mais alto, foi 2,5. Percebe? Então, embora o fitness do egoísta esteja sendo mais alto, como existem mais altruístas, eles dominam. E aí, se o grupo se mixar, por exemplo, digamos que aquele grupo ali se dividisse na metade, perceba, ia ter um grupo com 3 e um grupo só com 2 egoístas. E aí, o grupo com 2 egoístas ia ter uma produtividade tão grande quanto. Entendeu? Teve uma figura que você mostrou que estava com os fitness. Sim, Só, sim. rapidinho, só existe seleção de grupo para explicar altruísmo se os grupos puderem ser, não forem isolados. Não, os grupos eles têm que ter certo grau de isolamento. Eles têm que ter. Eles não podem ser completamente isolados, porque, por exemplo, naquela última figura, com o tempo, só ia ter também vermelho, né? Qual? Aquele que tem mais altruísta. Não, mas eles têm que ser isolados. Depois, eles têm que sofrer bipartição mesmo e se isolar. Os grupos eles têm que ter certo grau de isolamento. Pode haver trânsito entre os grupos, mas não pode ser um fator determinante. Não pode ter trânsito de egoísta ou de altruísta. Pode ter trânsito, mas esse trânsito tem que ser muito baixo. Tem que ser muito pequeno. Sacou? Mas veja, por exemplo, aquele último caso ali. Em cada geração vai aumentando o número de vermelhos, né? Sim. Certo. Só que quando tem mais vermelho, o grupo como um todo Diminui. Então não necessariamente vai precisar ser bipartida, porque se eu estou aumentando com o tempo o número de vermelhos, o grupo em si vai diminuindo. Porque assim, na verdade é o seguinte, ó. Imaginando que o grupo não se divide, o que é que ia ter? No começo a gente tem muitos altruístas Quando o e tempo poucos for egoístas. infinito, quando o tempo for infinito, Vai fazer assim. só vai ter vermelho. Vai ter vermelho e o grupo ele vai ter uma baixa produtividade. Porque o que mantém uma alta produtividade do grupo são os altruístas. Entendeu? É porque assim, ó. Aí você é o cara dos gráficos, né? Cadê a caneta? Imagina o seguinte, ó. Aqui a gente tem tempo e produtividade do grupo. Certo? Começa numa faixa aqui, vai aumentando, tá vendo? E aí depois tem um decaimento. Por que tem esse decaimento? E aí chega num platô menor. Porque a relação altruísta, egoísta, no passar do tempo, ela vai diminuindo. Quer dizer, tem mais altruísta, tem mais egoísta. Então ela vai fazendo assim, até tender a 0. Entendeu? Ficou claro? Com o gráfico? Os altruístas, eles estão diminuindo, eles estão aumentando durante um tempo. Na verdade é assim. Aí a produtividade aumenta. A relação ela vai aumentando, a produtividade aumenta, é quando ele baixa, a produtividade baixa. Porque quem mantém a produtividade alta do grupo são os altruístas. O que é que tem que acontecer? O grupo ele tem que se bipartir ou gerar novos, digamos, um indivíduo sai e produz um novo grupo, formar uma nova colônia, para que o grupo ele haja mais ou menos como uma unidade, sacou? Então, se a gente imaginar o grupo, esquecendo os indivíduos dentro ali, imaginar o grupo como uma unidade e ele estiver agindo como unidade de seleção, se ele estiver tendo variação, se ele estiver tendo produção diferenciada e etc., aí a gente vai ter seleção de grupo. Ficou claro? Se não tiver ficado claro, pode perguntar. Mas não invalida aquilo que eu disse, né? O quê? Tipo, aquele grupo lá que tem mais azul e só tem 2 vermelhos. Com o passar do tempo, Os o egoístas tamanho vão- do grupo vai diminuir porque o número de vermelhos vai aumentar também. Sim. É uma das consequências. Sim. Então não precisa necessariamente o grupo se partir. E se eu for olhar assim uma tendência futura, todo o grupo vai ser sempre vermelho. Porque sempre o vermelho vai dentro do grupo. Se não houver bipartição, os vermelhos sempre dominam. E aí vem aquela ideia de que um altruísta, um egoísta apenas, se o grupo ele for constante eternamente, um egoísta pode colapsar um grupo de altruístas. É por isso que o grupo não pode ser permanente. Se o grupo for permanente, se for, por exemplo, uma população única, não tem como o altruísmo evoluir. É justamente porque os egoístas sempre ganham dentro do grupo que o altruísmo, que a seleção de grupo precisa da população subestruturada em grupos. Então por isso que eu falei que o grupo não poderia ser isolado. Você falou que tinha que ser isolado. Mas ele tem que ter certo nível de isolamento entre si. O grupo ele tem que ser isolado, só que depois ele tem que gerar novos grupos, entendeu? E aí esses novos grupos ele tem que ter uma baixa comunicação entre si. Porque senão os egoístas podem todos migrar para um grupo de altruístas e se aproveitar daquele grupo, entendeu? Que é a dinâmica. Tem que evitar para que o grupo...
Tem que evitar para que tipo, não aconteça o que acontece, é como se eu estivesse trocando minhas células com você, sacou? Analogicamente. E aí, suas células sabem que eu tenho uma maior produtividade do que você, elas começam a sair de mim para vir para cá, sacou? É para evitar esse tipo de coisa. Você falou sobre, você mostrou ali umas bolinhas azuis e vermelhas ligadas às linhas. É como se houvesse algum tipo de barreira no comportamento. Aí é um outro modelo para evolução, que não é um modelo de seleção de grupo, que é um modelo de reciprocidade em rede, que é eu ajudo você e você me ajuda, e aí a gente mantém uma estrutura mais gregária que impede a entrada de egoístas, sacou? Eu fico aqui com eu, Jonas, a namorada dele, a gente se ajudando aqui, aí quando você tem que chegar, a gente dá uma cotovelada para ajudar, rapaz, ajudar. Aí quando você chega, eu dou umas cotoveladas assim para você não entrar, sacou? É um outro modelo para evolução só que ele funciona mais para animais em bando, normalmente. E aí eu mostrei outros modelos para evolução do altruísmo e falei das limitações que eles têm, né? Alguns deles só se aplicam a certos casos específicos, como o modelo de reciprocidade em rede. Serve mais para animais em bando. É. Mas todos esses aí não servem para animais em bando? Não, quando eu falo animais em bando é tipo lobos. É porque bando não é sociedade, conceitualmente. E isso é mais complementar. Exatamente, é complementar a seleção de grupo. Aí é tipo, no modelo de novo aqui, e o Wilson que eu apresentei, que é o artigo que tem 108 pessoas assinando, né, que é o abaixo assinado da Lapa, até Jonas assinou. Eles falam que a seleção de grupo, a partir do momento que a seleção de grupo ela passa a agir, ela fortalece maneiras mais sofisticadas de aumentar a complexidade social, como por exemplo a reciprocidade em rede, sacou? O artigo dele é muito bom, vocês querem ver depois. Quando vocês chegaram a ler aquele Eu achei bem legal. aquela lei, ela ajuda bastante, ela fala sobre a historicidade necessária para se estabelecer um altruísmo na sociedade. Ele fala que o pessoal pega o resultado e tenta conferir com base no resultado sem levar em conta a história. Que é basicamente o erro da seleção de parente, né? Isso. E aí ele se pergunta, tá, beleza, os himenópteros, eles são as formigas e as abelhas, eles deveriam, já que eles têm o mesmo tipo de padrão de reprodução, eles deveriam ser o grupo inteiro ter aquele mesmo comportamento. Você vê que Ou alguns pelo menos ser a grande maioria tinha que ser. O mamífero, por exemplo, não deveria ter, né? A gente tem mamífero eusocial, tem. que é o rato pela peladis. Os que se jogam lá. Não, aquilo ali é outro. Tem. Ele é feio, um bicho feio com os dentes assim. Parece, tudo rosa, não tem pelos, Então, eu tô pensando. nem olhos. Nossa, isso É quando Messi. Não, é bonitinho, parece um Pokémon. Tem uma gigante. Parece um chiclete mastigado, com dentes. Gigante. Sim, aí ele fala que para você se estabelecer uma sociedade ou social, precisa de uma série de outras pré-adaptações que permitem com que a sociedade é como se fosse uma contingência, né? é necessária a contingência. Por exemplo, se a gente tem formação de grupo, para a gente ter formação de grupo, a gente tem que ter um aumento da tolerância. Sacou? Aí você pode ter formação de grupo por fatores ambientais ou por pré-adaptações. Por exemplo, se você tem recursos alocados em manchas no ambiente, os organismos eles vão ter que conviver mais. Tem um exemplo clássico do Trinomys onenaghi, que é um ratinho social da caatinga, em que eles se mantêm juntos, eles têm formação de sociedade, porque é muito menos custoso energeticamente cavar, porque eles têm que ficar enterrados durante a noite, porque senão fica muito frio, né? E aí eles são sociais, é o que se espera, porque o ninho faz com que eles convivam, entendeu? Então o ninho propicia a formação de grupo. Eles compartilham o ninho para evitar gastar energia, né? Eu não vou ficar cavando um buraco todo dia, né? Nós usamos o mesmo buraco, tá tudo certo, e aí a gente compartilha aquele espaço e tal, aí tem a formação do grupo. Então existem vários fatores que possibilitam a subestruturação da população em grupos. A galera em ecologia trabalha muito com a ideia de DEME. Se vocês verem DEME e tal, aí tem algumas pessoas que ao invés de chamar de seleção de grupo, chamam de seleção interdêmica, tudo mais. Vocês podem encontrar bastante isso. Acho que para mim está tem alguma colocação a mais, vocês que chegaram depois. Se tiver qualquer dúvida, a gente repete, tá de boa.
Cheyenne é Eu vou assistir o vídeo, e se eu tiver dúvida, eu consulto com vocês. A gente pode pensar na próxima. Na próxima vida. A próxima eu tô viajando, viu, gente? Eu realmente queria ter vindo, mas o professor me deu aula, eu tive que passar pelo seguinte, perdido. Próxima reunião a gente fala sobre heranças. Correto, tá Mas vendo eu aí? assisti a aula, Herança o quê? Heranças epigenéticas. Você falou herança dinâmica? Não, eu falei, é isso aí no diabo. Sabe? literalmente, porque ele gosta de tudo. Até lá que você for professor, a galera não vai sentar na primeira cadeira, né? A primeira fileira vai ser livre, assim, você, porque você está aqui, não sei quem. Não, professor, não, professor. Quando a aluna for muito teimoso, vem ela assim. Você vai sentar aqui na minha frente. Normalmente conversar vai você sentar senta na na frente. frente, né? Aí os dois vão ter que ficar na lateral, né?